Minha mãe me expulsou de casa e mandou essa mensagem: bloqueamos seu número e trocamos as fechaduras. Você não entra mais aqui. Eu só respondi: perfeito, mas esqueceram de um detalhe. 2 dias depois, o advogado deles deixou uma mensagem: precisamos conversar com urgência. Pessoal, preciso desabafar aqui porque ainda não acredito no que aconteceu comigo. Vou contar tudo nos mínimos detalhes, porque vocês não vão acreditar no que essa família fez comigo, e principalmente no que eu fiz de volta. A conversa aconteceu numa tarde de domingo, na sala daquela mesma casa. Meus pais se sentaram comigo e explicaram que estavam com medo de perder a casa. O financiamento estava atrasado, o banco já estava cobrando, e eles não sabiam mais o que fazer. Minha irmã, segundo eles, também estava passando por dificuldades. Tinha perdido o emprego recentemente e estava doente, embora nunca tenha ficado muito claro qual era exatamente o problema dela. Foi quando meu pai me fez a proposta: se eu pudesse assumir as parcelas do financiamento temporariamente, seria uma grande ajuda. Eles prometeram que assim que a situação melhorasse, voltariam a pagar. O valor era de R$ 4.600 por mês. Não era pouco, mas também não era impossível para mim. Eu tinha um bom emprego, morava sozinha num apartamento, alugado, e conseguia me organizar financeiramente. Lembro que hesitei por alguns segundos. Não por causa do dinheiro, mas porque algo no fundo da minha mente me alertava que essa situação poderia se complicar. Mas olhei para meus pais, vi a preocupação nos olhos deles, pensei na possibilidade de eles perderem a casa, e não consegui dizer não. Afinal, era minha família. Era a casa onde cresci. Se eu pudesse ajudar, por que não ajudaria? Aceitei assumir as parcelas do financiamento. No dia seguinte, fui ao banco com meu pai, assinei todos os papéis necessários e oficializei que as parcelas sairiam da minha conta corrente através de débito automático. Meus pais ficaram visivelmente aliviados, me agradeceram várias vezes e prometeram que assim que conseguissem se reorganizar, voltariam a assumir os pagamentos. O primeiro mês passou sem problemas. O segundo também. Quando chegou o terceiro mês, eu já havia meio que esquecido que aqueles R$ 4.600 que saíam da minha conta não eram para mim. Tinha virado rotina. Meu pai havia conseguido se estabilizar no novo emprego, minha mãe estava melhor de saúde, mas ninguém mencionava voltar a assumir as parcelas. Eu deixei passar. No sexto mês, quando eu estava fazendo meu planejamento financeiro anual, percebi que já havia gasto quase R$ 30 mil com o financiamento da casa deles. Resolvi tocar no assunto numa visita de fim de semana. A reação foi estranha. Meus pais pareceram constrangidos, mudaram de assunto rapidamente, e minha mãe mencionou algo sobre minha irmã ainda estar se recuperando, e eles ainda não terem condições de assumir a parcela de volta. Ali começou a primeira fagulha de desconfiança. Minha irmã estava se recuperando de quê, exatamente? Ela parecia normal toda vez que eu a via. Saía, se divertia, postava fotos nas redes sociais viajando com as amigas. Não parecia nada doente ou em dificuldades financeiras. Mas eu engoli essa desconfiança e continuei pagando as parcelas, sempre pensando que era temporário. No 10º mês, a situação começou a ficar mais tensa. Eu tinha notado que minha irmã estava passando mais tempo na casa dos meus pais. Não era incomum. Ela sempre teve o hábito de ir lá com frequência, especialmente quando estava sem namorado ou trabalho. Mas dessa vez parecia diferente. Ela estava sempre lá quando eu visitava, e algumas de suas coisas pessoais começaram a aparecer pela casa. Foi numa dessas visitas que ouvi uma conversa entre ela e minha mãe na cozinha. Elas não sabiam que eu estava na sala e podia escutar tudo. Minha irmã estava reclamando de alguma coisa relacionada ao quarto dela, e minha mãe respondeu algo sobre arrumar melhor as coisas no seu quarto. Seu quarto? Desde quando ela tinha um quarto fixo na casa dos meus pais? Comecei a observar mais atentamente. Nas próximas visitas, percebi que minha irmã realmente havia se mudado para a casa. Tinha roupas no armário, produtos de beleza no banheiro, até mesmo mudado a decoração de um dos quartos para ficar do jeito dela. E o mais estranho? Ninguém me contou isso diretamente. Era como se fosse natural. Como se sempre tivesse sido assim. No 12º mês, resolvi perguntar diretamente para meus pais sobre a situação. Queria saber quando eles pretendiam voltar a assumir as parcelas. E também queria entender melhor a situação da minha irmã. A conversa foi desconfortável. Meu pai ficou na defensiva. Disse que ainda não tinham condições de assumir o financiamento, e que minha irmã estava passando por um momento difícil e precisava do apoio da família. Que momento difícil? Perguntei. Foi quando descobri a primeira mentira descarada. Minha irmã não estava doente coisa nenhuma. Ela havia terminado um relacionamento e estava se encontrando. Tinha deixado o apartamento que dividia com o ex-namorado e voltado para a casa dos pais temporariamente. Mas esse temporariamente já durava mais de 6 meses, e aparentemente ela estava bem confortável na situação. O que mais me incomodou não foi nem o fato de ela ter se mudado para lá, mas sim o jeito como a informação foi omitida de mim. Eu estava pagando o financiamento da casa onde minha irmã estava morando de graça, e ninguém achou relevante me contar isso. Comecei a me sentir usada, mas ainda não queria criar conflito. Afinal, era minha família. No 15º mês, a situação começou a me incomodar seriamente. Eu estava pagando as parcelas há mais de um ano, havia gasto quase R$ 70 mil, e não havia nenhuma perspectiva de mudança. Meus pais pareciam ter se acomodado com a situação, e minha irmã estava vivendo como se a casa fosse dela. Pior, começou a agir como se fosse ela quem estava ajudando a família. Foi quando comecei a notar as postagens dela nas redes sociais. Fotos na casa, com legendas do tipo: abençoada por poder ajudar minha família em momentos difíceis.
e gratidão por poder retribuir todo o amor que recebi. Retribuir como, exatamente? Morando de graça na casa que eu estava pagando? A gota d'água estava se aproximando, mas ainda não tinha caído. Eu continuava pagando as parcelas, continuava visitando a família, continuava fingindo que estava tudo normal. Mas por dentro estava começando a me sentir profundamente desrespeitada. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de transparência, de honestidade, de reconhecimento. No 17º mês, aconteceu algo que deveria ter sido um sinal de alerta ainda maior. Meus pais fizeram uma pequena reforma na casa. Trocaram o piso da sala, pintaram algumas paredes, compraram móveis novos. Quando perguntei como conseguiram dinheiro para isso, a resposta foi vaga. Meu pai disse algo sobre ter recebido o 13º salário e algumas economias que tinham guardado. Economias? Eles não tinham condições de pagar o financiamento da própria casa, mas tinham economias para fazer reforma? Isso não fazia sentido nenhum. Mas mais uma vez, eu engoli a frustração e não confrontei ninguém. Estava começando a me sentir como uma idiota, mas ainda não queria admitir que estava sendo enganada pela própria família. O 18º mês foi quando tudo começou a desmoronar, mas de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Era aniversário da minha irmã, e meus pais organizaram uma festa na casa. A casa que eu estava pagando. Foi uma festa grande, com muitos amigos e parentes, churrasqueira no quintal, mesa cheia de comida, bebida liberada. Uma festa que deveria ter custado alguns milhares de reais. Eu cheguei na festa no meio da tarde, levando um presente caro para minha irmã. Uma bolsa que ela havia comentado que queria, que custou quase R$1.000. Esperava pelo menos um agradecimento caloroso, um reconhecimento pelo que eu estava fazendo pela família. Em vez disso, recebi um cumprimento frio, quase protocolar. Durante a festa, comecei a perceber algo estranho no comportamento das pessoas. Alguns parentes que eu não via há tempos me cumprimentaram de forma estranha, quase constrangida. Alguns amigos da minha irmã me olhavam de forma esquisita. Havia algo no ar que eu não conseguia identificar, mas definitivamente havia algo errado. Foi no meio da festa, quando eu estava conversando com uma prima, que comecei a entender o que estava acontecendo. Ela mencionou casualmente como era legal que minha irmã tinha conseguido ajudar tanto os pais ultimamente. Como assim? Perguntei. Foi quando ela me contou que minha irmã estava sempre falando nas redes sociais e para os amigos sobre como estava sendo a salvação da família, como estava bancando as contas da casa, como tinha voltado para casa para cuidar dos pais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha irmã estava se passando por mim. Estava recebendo os créditos por algo que eu estava fazendo. E o pior, aparentemente meus pais estavam compactuando com essa mentira, porque nunca corrigiram ninguém sobre quem realmente estava pagando as contas. Decidi investigar um pouco mais. Durante a festa, fui observando as conversas, prestando atenção nos comentários das pessoas. Descobri que havia toda uma narrativa construída em torno da minha irmã, como a filha heroína que havia voltado para casa para salvar a família. Eu, por outro lado, era retratada como a filha egoísta que morava sozinha e não ajudava ninguém. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas eu ainda estava tentando processar tudo aquilo. Como minha própria família podia estar mentindo sobre mim dessa forma? Como minha irmã podia estar recebendo elogios por algo que eu estava fazendo? Como meus pais podiam estar permitindo que isso acontecesse? No final da tarde, quando a festa estava chegando ao fim, decidi confrontar minha irmã. Puxei ela para um canto e perguntei diretamente sobre as coisas que eu tinha ouvido. Queria dar a ela a chance de explicar. Queria acreditar que havia algum mal-entendido. A reação dela foi pior do que eu esperava. Em vez de constrangimento ou pedido de desculpas, ela ficou na defensiva. Disse que não estava mentindo sobre nada, que realmente estava ajudando a família do jeito dela. Quando perguntei especificamente sobre o financiamento da casa, ela disse que isso era problema meu, que ninguém tinha me obrigado a pagar. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Ninguém tinha me obrigado a pagar? Eu havia assumido aquelas parcelas porque meus pais me pediram ajuda, dizendo que era temporário, que eles estavam em dificuldades. E agora descobria que minha irmã estava morando de graça na casa, se passando por heroína da família, enquanto eu era vista como a filha que não ajudava em nada. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fui procurar meus pais para conversar sobre a situação, para tentar entender como as coisas tinham chegado naquele ponto, recebi a maior frieza da minha vida. Minha mãe me olhou nos olhos e disse, com uma calma assustadora, que eles tinham tomado uma decisão. A decisão era que eu não fazia mais parte daquela família, que havia chegado a hora de eu seguir meu próprio caminho, que eles tinham percebido que eu estava causando problemas e conflitos desnecessários. E para tornar as coisas oficiais, eles tinham bloqueado meu número de telefone e iam trocar as fechaduras da casa. Eu não era mais bem-vinda ali. Fiquei em choque completo. Estava sendo expulsa da minha própria família, da casa onde cresci, justamente no momento em que descobria que estava sendo usada e difamada. Era surreal demais para ser real. Tentei argumentar. Tentei fazer meus pais entenderem o absurdo da situação, mas eles estavam irredutíveis. A decisão estava tomada. Minha irmã assistia a tudo com um sorriso discreto no rosto. Era como se ela tivesse orquestrado tudo isso. Como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Me tirar do caminho para poder continuar vivendo sua vida confortável às minhas custas. Ainda por cima sendo vista como a heroína da história. Saí daquela casa com uma mistura de sentimentos que nunca tinha experimentado antes. Raiva, tristeza, decepção, mas também uma clareza cristalina sobre o que eu precisava fazer. Durante meses eu havia sido enganada, usada, difamada pela própria família.
Agora, eles tinham me expulsado oficialmente. Muito bem. Se era assim que eles queriam jogar, eu ia jogar também. No caminho para casa, dirigindo com lágrimas nos olhos, mas com a mente cada vez mais clara, comecei a planejar minha resposta. Eles achavam que podiam me usar e depois me descartar? Eles achavam que eu ia simplesmente aceitar tudo calada e sair de cena? Estavam muito enganados. Cheguei em casa e fui direto para o computador. Entrei na minha conta bancária e encontrei a opção de cancelar o débito automático do financiamento da casa. Por 18 meses eu havia pago religiosamente aquela parcela de R$ 4.600. Havia gasto mais de R$ 80 mil. E, em troca, tinha sido mentida, difamada e expulsa da família. Cancelei o débito automático na mesma hora. Não enviei mensagem, não liguei para avisar, não dei satisfação para ninguém. Se eles tinham bloqueado meu número, se eu não fazia mais parte da família, então eu não tinha mais obrigação nenhuma com eles. Que se virassem para pagar a casa onde minha irmã estava morando de graça. Nos 2 dias seguintes, tentei focar no trabalho e na minha vida pessoal. Estava machucada, obviamente, mas também sentia uma sensação estranha de alívio. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Durante tanto tempo eu havia me sacrificado por uma família que não me valorizava, que me usava sem reconhecimento, que no final das contas me via como descartável. Foi na quinta-feira da manhã que recebi a primeira ligação. Era de um número que eu não conhecia. Deixei ir para a caixa postal. Depois outra ligação do mesmo número. E outra. Resolvi atender para ver o que era. Era um advogado. Ele se apresentou como representante legal da minha família e disse que precisava conversar comigo com urgência. Aparentemente, o banco havia entrado em contato com meus pais informando que as parcelas do financiamento não estavam sendo pagas e que o processo de execução da dívida seria iniciado em breve se a situação não fosse regularizada. O advogado tentou ser diplomático. Disse que certamente havia algum mal-entendido, que problemas familiares podiam ser resolvidos com diálogo. Eu ouvi tudo com calma e respondi que não havia mal-entendido nenhum. Eu havia sido informada que não fazia mais parte da família, então não tinha mais responsabilidade sobre as contas da família. Era simples assim. O advogado ficou visivelmente desconfortável. Disse que compreendia que houvesse algumas tensões familiares, mas que a questão do financiamento era séria e podia resultar na perda da casa. Respondi que compreendia perfeitamente a seriedade da situação, e que era exatamente por isso que eles deviam ter pensado melhor antes de me expulsar da família. Desliguei o telefone e bloqueei o número do advogado. Não ia ser chantageada emocionalmente por gente que havia me usado e descartado. Se eles queriam resolver a situação da casa, que resolvessem sem mim. Afinal, eu não fazia mais parte da família, lembram? No mesmo dia, começaram a chegar as mensagens. Meu número estava bloqueado, mas aparentemente eles descobriram outras formas de entrar em contato comigo. Mensagens no WhatsApp de números que eu não conhecia, e-mails de contas que nunca tinha visto, mensagens no Instagram e Facebook. Todas seguiam o mesmo padrão. Tentavam me convencer de que eu estava sendo imatura, que estava prejudicando a família toda por causa de uma briga boba, que eu era melhor do que isso. Algumas eram mais diretas, falando sobre a gravidade da situação financeira e pedindo para eu ter um coração. Outras eram mais manipuladoras, tentando jogar culpa em mim pela possível perda da casa. O que mais me chamou a atenção foi que nenhuma das mensagens continha um pedido de desculpas. Nenhuma reconhecia que eu havia sido enganada e maltratada. Nenhuma admitia que a situação tinha sido injusta comigo. Todas partiam do pressuposto de que eu estava errada por ter cancelado os pagamentos, e que eu deveria voltar atrás na minha decisão para salvar a família. Durante alguns dias eu simplesmente ignorei todas as tentativas de contato. Estava ocupada demais processando meus próprios sentimentos e reorganizando minha vida para dar atenção para quem havia me tratado como lixo. Mas confesso que uma parte de mim estava curiosa para ver até onde eles iam chegar na tentativa de me convencer a voltar a pagar as parcelas. Foi numa tarde de sexta-feira que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: expor publicamente o que havia acontecido. Durante anos eu havia mantido os problemas da família em privado, sempre protegendo a imagem de todos, sempre sendo discreta sobre as dificuldades e conflitos. Mas agora eu não devia mais lealdade para ninguém. Criei um post longo nas minhas redes sociais contando toda a história. Não usei nomes, mas deixei bem claro quem era quem na situação. Contei sobre os 18 meses pagando o financiamento, sobre as mentiras que descobri, sobre como minha irmã estava se passando por heroína às minhas custas, sobre como fui expulsa da família justamente quando confrontei a situação. Mas o mais importante, anexei as provas. Prints dos extratos bancários mostrando os pagamentos mensais ao banco. Prints das postagens da minha irmã nas redes sociais onde ela se vangloriava de estar ajudando a família. Screenshots de algumas das mensagens que eu havia recebido tentando me convencer a voltar a pagar as parcelas. A repercussão foi imediata e muito maior do que eu imaginava. Amigos que eu não falava há anos apareceram para demonstrar apoio. Colegas de trabalho que nem sabiam da minha situação familiar ficaram chocados com a história. Parentes distantes que eu quase não tinha contato começaram a comentar e compartilhar o post. Mas o mais interessante foram os comentários de pessoas que conheciam minha família. Vários amigos em comum começaram a contar suas próprias experiências, com meus pais e minha irmã. Histórias de empréstimos que nunca foram pagos de volta. Favores que nunca foram retribuídos. Situações onde minha família havia se aproveitado da boa vontade de outras pessoas. Aparentemente, eu não era a única que havia sido usada. Havia um padrão de comportamento que eu nunca tinha percebido porque estava no meio da situação.
Minha família tinha o hábito de se aproveitar da generosidade dos outros, sempre com desculpas e justificativas que pareciam razoáveis na superfície, mas que no fundo escondiam uma mentalidade parasitária. O post viralizou na nossa cidade. Em questão de horas, centenas de pessoas haviam compartilhado, comentado e reagido à história. E o mais gratificante, a narrativa que minha irmã havia construído sobre ser a salvadora da família começou a desmoronar publicamente. Pessoas que antes elogiavam minha irmã começaram a questionar as versões que ela contava. Amigos que acreditavam que ela estava bancando as contas da casa descobriram que, na verdade, ela estava vivendo de graça às custas de outra pessoa. A imagem de filha heroína que ela havia construído começou a ruir. Nos dias seguintes, as tentativas de contato se intensificaram. Agora não eram mais só pedidos para eu voltar a pagar as parcelas. Eram também tentativas desesperadas de controlar os danos da exposição pública. Mensagens pedindo para eu deletar o post, prometendo que iríamos conversar e resolver tudo em família. Mas eu não estava mais interessada em conversas. Eu havia tentado conversar antes e fui expulsa da família. Agora que a situação financeira deles estava complicada, de repente eles queriam diálogo? Agora que a reputação deles estava sendo questionada publicamente, de repente eu voltava a fazer parte da família? Era tarde demais. Eu havia descoberto quem eles realmente eram, e eles haviam mostrado o que realmente pensavam de mim. Não havia volta. Mantive o post no ar e continuei ignorando as tentativas de contato. Algumas semanas depois, soube através de conhecidos em comum que o banco havia iniciado o processo de execução da dívida. Meus pais haviam tentado negociar, mas não tinham condições de assumir as parcelas em atraso nem de quitar o saldo devedor. A casa ia ser leiloada. Minha irmã, que durante meses havia vivido confortavelmente na casa se passando por salvadora da família, de repente se viu obrigada a procurar outro lugar para morar. As postagens nas redes sociais sobre ser abençoada por poder ajudar a família pararam abruptamente. Agora ela estava de volta à realidade de ter que se sustentar sozinha. Meus pais, que haviam me tratado como descartável, agora estavam enfrentando a possibilidade de perder a casa onde moravam há décadas. A decisão de me expulsar da família estava custando literalmente o teto sobre suas cabeças. Durante todo esse processo, eu não senti nem um pingo de culpa ou remorso. Pelo contrário, senti uma sensação de justiça sendo feita. Durante anos eu havia sido a filha responsável, a que sempre ajudava, a que sempre se sacrificava pela família. E em troca, havia sido enganada, difamada e descartada. Agora eles estavam colhendo as consequências das próprias escolhas. Eles haviam escolhido me tratar mal. Haviam escolhido me expulsar da família. Haviam escolhido mentir sobre mim e me usar financeiramente. Todas as consequências que estavam enfrentando eram resultado direto dessas escolhas. Meses depois, soube que a casa foi efetivamente leiloada. Meus pais tiveram que se mudar para um apartamento pequeno alugado. Minha irmã teve que voltar a morar sozinha e se sustentar com o próprio trabalho. A dinâmica familiar que existia há anos, onde eu bancava as irresponsabilidades de todos, chegou ao fim. E eu, pela primeira vez em anos, estava vivendo apenas para mim mesma. Os R$ 4.600 que eu gastava mensalmente com o financiamento da casa deles agora eram investidos na minha própria vida. Consegui fazer uma reserva de emergência, investir em alguns cursos profissionais e até mesmo começar a planejar a compra da minha própria casa. Mais importante que a questão financeira, descobri o que era viver sem o peso constante de ser responsável pelos problemas de outras pessoas, sem a pressão de ter que resolver as crises da família, sem a frustração de ver meus esforços sendo desvalorizados, ou pior ainda, atribuídos a outras pessoas. Algumas pessoas me perguntaram se eu não me arrependi da decisão, se não senti falta da família, se não pensei em tentar uma reconciliação. Minha resposta é sempre a mesma. Como você sente falta de algo que nunca existiu de verdade? Eu pensava que tinha uma família que me amava e me valorizava. Descobri que tinha uma família que me via como uma fonte de recursos conveniente. Eu pensava que meus sacrifícios eram reconhecidos e apreciados. Descobri que eram vistos como obrigação, e ainda por cima atribuídos a outras pessoas. A família que eu perdi nunca existiu. Era uma ilusão baseada na minha própria generosidade e na disposição deles de se aproveitarem dela. Quando essa dinâmica chegou ao fim, não sobrou nada real para ser perdido. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. Aprendi a me valorizar, aprendi a estabelecer limites, aprendi que generosidade sem reciprocidade não é virtude, é autossabotagem. Também aprendi que algumas pessoas só valorizam você enquanto você está sendo útil para elas. No momento que você para de servir aos interesses delas, você se torna descartável. E a forma mais eficaz de lidar com esse tipo de pessoa é simplesmente parar de ser útil para ela. Minha irmã nunca admitiu que estava errada. Meus pais nunca reconheceram que me trataram injustamente. Até hoje, nas poucas vezes que ouço algo sobre eles através de conhecidos, a versão que eles contam é que eu abandonei a família por causa de dinheiro, que eu era egoísta e não quis ajudar quando eles mais precisavam. Essa inversão da realidade não me surpreende mais. Pessoas que se aproveitam dos outros raramente admitem seus erros. É mais fácil culpar a vítima do que reconhecer o próprio comportamento parasitário. É mais confortável se fazer de coitado do que assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Mas a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde.
E no meu caso, veio de forma bem pública e definitiva. Hoje, qualquer pessoa que queira saber a real história do que aconteceu, pode encontrar todas as provas e evidências que eu tornei públicas. Esta experiência me ensinou que família não é quem divide o mesmo sangue com você. Família é quem te trata com respeito, reconhece seus esforços, te apoia nos momentos difíceis e te valoriza pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. Hoje tenho uma família escolhida, formada por amigos verdadeiros que estiveram ao meu lado durante toda essa situação. Pessoas que me apoiaram quando descobriram a verdade, que me deram força para seguir em frente, que celebraram comigo quando eu finalmente me libertei daquela dinâmica tóxica. Se você está lendo isso e se identificou com alguma parte da minha história, saiba que não é obrigado a aceitar ser tratado mal por ninguém, nem mesmo pela família. Generosidade é uma virtude, mas se aproveitar da generosidade dos outros é um vício. E você não é responsável por alimentar os vícios de ninguém. Às vezes, a maior vingança não é fazer algo contra quem te prejudicou, é simplesmente parar de fazer algo por eles. É retirar o suporte que permitia que eles continuassem com o comportamento prejudicial. É deixar que enfrentem as consequências naturais de suas próprias escolhas. No meu caso, eu não destruí minha família. Eu apenas parei de sustentá-la financeiramente. Tudo o que aconteceu depois foi consequência das escolhas que eles mesmos fizeram. Se a família desmoronou sem o meu dinheiro, é porque era sustentada artificialmente pelo meu sacrifício, não por laços reais de amor e respeito. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles 18 meses pagando o financiamento não foram um investimento numa família, foram uma lição cara sobre limites e autoestima. Uma lição que precisava aprender, por mais dolorosa que tenha sido. A ironia de toda essa situação é que no final, eles conseguiram exatamente o que queriam. Se livraram de mim. A diferença é que também se livraram do meu dinheiro no processo. Queriam uma filha que pagasse as contas sem questionar, sem cobrar reconhecimento, sem ter voz ativa nas decisões familiares. Quando descobriram que eu não era mais essa pessoa, me descartaram. O problema é que esqueceram de um detalhe importante. Eu não era apenas uma fonte de recursos. Eu era a fonte de recursos que mantinha toda aquela dinâmica funcionando. Sem mim, a casa de cartas desmoronou rapidamente. Hoje, quando vejo minha irmã nas redes sociais, ela voltou a postar sobre suas próprias conquistas. Trabalho novo, apartamento alugado, vida independente. Não menciona mais ser a salvadora da família. A narrativa heróica que ela havia construído simplesmente evaporou quando a realidade bateu na porta. Meus pais, pelo que sei, estão bem no apartamento alugado. Menores gastos, menos responsabilidades, uma vida mais simples. Talvez até seja melhor para eles, sem a pressão de manter uma casa grande que sempre foi grande demais para suas possibilidades financeiras reais. E eu aprendi a viver sem o peso de ser a filha responsável por todos. Descobri que posso ser generosa e solidária, sem ser explorada. Que posso ajudar pessoas que realmente precisam, que reconhecem e valorizam a ajuda, que não veem minha generosidade como obrigação. O mais importante, aprendi que estabelecer limites não é egoísmo. É autopreservação. É ter respeito próprio o suficiente para não aceitar ser tratada como capacho emocional e financeiro. Esta história não é sobre vingança, embora possa parecer. É sobre consequências. É sobre o que acontece quando pessoas que se acostumaram a se aproveitar dos outros de repente perdem acesso ao que as sustentava. É sobre descobrir quem realmente está do seu lado quando você para de ser útil financeiramente. Se tem uma coisa que eu gostaria que outras pessoas aprendessem com a minha experiência, é esta. Observe como as pessoas te tratam quando você não pode ou não quer dar algo para elas. Essa é a medida real do apreço que sentem por você. Família verdadeira não desaparece quando o dinheiro acaba. Família verdadeira não mente sobre você para outras pessoas. Família verdadeira não te descarta quando você questiona comportamentos injustos. Família verdadeira reconhece seus sacrifícios, valoriza seus esforços e te trata com o respeito que você merece. Tudo o que eu fiz foi parar de financiar minha própria humilhação. O resto foram eles que fizeram sozinhos. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.